Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Então estamos iniciando mais um vídeo, dessa vez a igreja de Esmirna. Estamos falando das 7 igrejas do Apocalipse em 5 minutos. Então é importante a gente entender, revendo a nossa avaliação de cada igreja, não podemos esquecer o nome da igreja primeiro, depois tem a apresentação de Cristo, como Cristo se apresenta, a realidade da igreja, a acusação que é feita e a solução para o problema. Então, esses 5 tópicos é importantíssimo para a avaliação de cada igreja. Então, vamos lá, a igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 8, ele diz: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Então, a primeira coisa que ele fala é que ele foi morto, olha a informação dele, que foi morto e reviveu. Ou seja, aquele que venceu a morte. Versículo 9, vamos entender por que Jesus fala isso, por que ele se apresenta como tal. Versículo 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. A segunda importante, a primeira é o nome da igreja, Esmirna. A segundo ponto é a apresentação de Cristo, ele diz que foi o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. E no terceiro ponto, ele diz seria a realidade da igreja. Qual é a realidade da igreja? A igreja que passa uma grande tribulação, uma grande pobreza, certo? Mas entre parênteses está escrito: mas tu és rico, ok? E não e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Então, é a promessa que é feita para essa igreja. E o último ponto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, interessante que essa igreja não tem repreensão. Essa igreja não tem acusação. Essa igreja, o ponto quarto, né, não foi considerado. Jesus não viu algo ruim nessa igreja. E o que é importante? A gente entender que essa igreja era uma igreja pobre. Talvez era uma igreja que não dispunha dos melhores assentos, dos melhores lugares, de um prédio fantástico, mas era uma igreja que tinha a aprovação de Jesus. E isso nos faz refletir muito nos dias de hoje, onde nós estamos vendo pessoas que estão investindo tudo nos templos, que estão investindo tudo nas igrejas, que as igrejas estão parecendo mais um shopping do que igreja propriamente dita. Isso não é pecado, isso não é problema. Porém, se a igreja não tiver se ela não tiver a aprovação de Cristo, se ela não estiver sendo igreja, de nada adianta esse prédio. Parece que as pessoas estão investindo naquilo que atrai os olhos. O problema é quando você chega nesses lugares, quando você escolhe uma igreja para você ficar. É óbvio que quando você leva a sua família para um lugar, você quer um lugar de segurança, você quer um lugar legal, mas pensa nisso quando você for escolher uma igreja, quando você for escolher um lugar para você congregar, quando você for escolher um lugar para nutrir a sua vida de fé. Cuidado com onde você está entrando, porque ainda que você tenha sido atraído pelo aparato construtivo daquele lugar, pela ornamentação, pela obra, pelo prédio, cuidado, observe se as pessoas que estão ali estão de fato ensinando o evangelho. Se de fato aquela igreja ali está pregando o evangelho e elas estão preocupadas com almas. Então, muito cuidado com isso. Então, essa igreja passava uma grande tribulação porque nesse período as pessoas aqui que aceitavam Jesus Cristo, elas perdiam seus empregos, elas não eram bem quistas, elas não eram bem aceitadas, elas não eram aceitas em vários lugares. Então eram pessoas que eram muito rejeitadas. E Jesus se apresenta como aquele que venceu a morte. Jesus fala para a igreja: fica firme, porque eu passei pelo pior adversário que se pode ter, que é a morte. Por isso que ele se apresenta como esse, que venceu a morte, o primeiro e o último, para que ele pudesse fortalecer a fé daquela igreja ali. Então ele fala assim: ó, vocês são pobres aos olhos dos homens, mas aos meus olhos vocês são ricos. E vocês têm que permanecer nessa riqueza. Então, não há riqueza maior do que estarmos na presença do Senhor e fazendo a vontade dele e tentando viver de fato o Evangelho de Cristo. Amém? Então, eu queria que você guardasse essa mensagem dessa igreja e
e falaremos das próximas nos vídeos seguintes. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.